O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje vem tocar profundamente o nosso coração e a realidade que nós vivemos no mundo, né? Ela vem tocar como nós lidamos com nossos bens materiais, o que os bens materiais têm feito pela nossa vida e como nós usufruímos desse bem para chegarmos a Deus ou para nos separarmos de Deus. O texto do Evangelho lido hoje ele é uma continuidade do Evangelho de ontem, quando aquele jovem rico chega para o Senhor e pergunta para Deus o que era preciso para conquistar o reino dos céus, né? Então Jesus ele vai dar uma resposta ao jovem, né, que vai convidá-lo a deixar tudo para trás. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele vai dizer: Em verdade eu vos digo, diante da negação do jovem, que acreditava que diante das posses, mesmo observando os mandamentos, diante de tudo que ele tinha, o reino dos céus era uma forma de conquistar comprando o direito. E ele esqueceu de perceber que o reino dos céus é um dom que Deus nos dá. Vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Essa era a mensagem para deixar aquele homem livre. A preocupação do jovem rico é a preocupação com o espírito materialista. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, devemos aprender que nossas boas obras nos mantêm abertos para Deus. Às vezes nos preocupamos tão profundamente com conquistar bens, ter bens, possuir, dominar, e muitas vezes nós não nos abrimos à graça de Deus. Jesus não condena a riqueza, mas ele condena a ansiedade do acúmulo que às vezes ocupa o nosso coração e que muitas vezes tem movido profundamente as nossas vidas. Os bens que nós possuímos, e é importante a gente pensar nisso, eles são um meio para chegar a Deus e não um fim para entrar no reino dos céus. Então, quando utilizamos dos bens, não para nos separarmos dos irmãos, mas para nos achegarmos aos nossos irmãos, esses bens vão ter um sentido muito mais importante na nossa vida. A grande preocupação de Jesus é os bens materiais esvaziarem a nossa relação com Deus. E aí nós podemos meditar. O que tem movido a minha vida para Deus e o que tem movido a minha vida para o mundo? A vida eterna e a felicidade não está no ter, mas em ser alguma coisa. Quando nós pensamos ser, e o que é ser algo, né? Para o ser é importante, é indispensável uma liberdade. Quando nós nos voltamos ao ser, quando nós nos encontramos com o ser maior que é o próprio Deus, nós vivemos uma liberdade que o mundo nunca será capaz de nos dar. Então, ser algo para nós é lutarmos com todas as nossas forças para que nada nos desvie desse autoconhecimento do que nós somos para Deus.
e produzir em nós essa liberdade interior. Portanto, meus irmãos, quem vive a partilha e a generosidade já é rico para Deus. Hoje, a imagem desse camelo é a imagem da porta estreita que nós devemos escolher. Muitas vezes nós queremos estar perto de Deus, até falamos de Deus, mas muitas vezes escolhemos caminhos largos e não queremos passar por um caminho de renúncia, um caminho de decisões pessoais, de lutas interiores para chegar ao próprio Deus. Quem é o Deus da minha vida? Os bens materiais ou aquele Deus que se fez pobre para estar no meio de nós? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.